Com certeza. Por isso que a KM Corretora decidiu contratar uma assessoria para ajudar os seus clientes quando se fala de saúde, que ela é especializada em saúde, tem um reajuste, né? Então Tem aí, reajuste. imagina, receber um reajuste do plano de saúde, o que é que você faz? Então a gente acaba ajudando nesse sentido. Que maravilha. Então, doutor, eu vou deixar você explanar esse assunto aqui para nós, que eu tenho certeza que você está nos ouvindo, você está nos vendo de casa, do trabalho, e quer saber mais sobre esse assunto. Então, conta para nós esses reajustes que às vezes são abusivos, tá? Que eu vejo na grande maioria Sim. das vezes, e a gente fica, na verdade, sem saber a quem recorrer. Agora nós temos. Agora nós temos. Veja, a própria legislação brasileira permite e ainda exige de alguma forma contida que toda pessoa, todo cidadão tem o direito à informação. Só que a informação às vezes não chega de forma na hora que eu mais preciso, né? E quando se fala de plano de saúde, ela não é diferente, né? Eu percebo que quando chega a demanda para mim já está bem difícil de resolver e aí a gente acaba entrando muitas vezes no contencioso. É uma discussão que leva só gastos e isso poderia ser evitado com a prevenção. É por isso que a KM Camargo decidiu ter um departamento e eu presto essa assessoria então jurídica para os clientes dessa corretora. Mas o que significa para o consumidor? Né? O consumidor hoje está no mercado da Grande Florianópolis, por exemplo, mas podíamos falar em nível Brasil, numa situação de vulnerabilidade. Exato. Qual é a vulnerabilidade aqui? Eu chamo de uma hipossuficiência técnica. Então você contratou um plano de saúde, foi um momento que você decidiu, você quer ter uma assistência médica de qualidade, você quer ter o seu médico na rede, você quer aquela cirurgia autorizada rápida e tudo mais. Passa um mês, 2 meses e você paga um valor fixo, chega o período do reajuste. Às vezes, quando um contrato é coletivo, nem demora 12 meses, chega até antes. Isso. Mas no empresarial, quando você tem uma empresa, ela tem um orçamento lá, ela prevê o que vai, determinado departamento vai ter um orçamento X. E para a saúde, que é o segundo maior gasto de uma folha de pagamento de uma empresa, ela tem uma previsibilidade lá de um orçamento. E aí chega um reajuste da operadora que ele contratou de 60%, 70% de reajuste. O que o consumidor faz? Né? Essa é a pergunta. Ele acaba recorrendo ao que ele pode, negociando direto, mas em muitos dos casos ele acaba recebendo reajuste de 50%, 60%. E deixando. E deixando como está. Só que isso vai ter uma repercussão nos próximos 12 e mais ainda. Pensa depois, vai ter um novo reajuste sobre esse percentual. E quem que sofre nesse ponto? É o consumidor lá na ponta. Então é isso que a gente prevê aqui numa assessoria especializada. Né? Eu trabalho com saúde suplementar desde 2008, sou advogado especializado nisso, direito à saúde. Então essa interlocução entre SUS, entre o plano de saúde, a gente sabe muito bem como funciona e às vezes a gente tem a tendência de deixar como está, sem querer mexer. Mas calma lá, você tem saída, tem como resolver. Tá? Então, na verdade, o reajuste, na verdade, ele acontece, que é uma curiosidade, agora eu vou falar até de forma leiga, ele acontece, esse reajuste, mas esse reajuste, ele está previsto muitas vezes em contrato ou ele não está, doutor? Como que funciona? O contrato tem que estar, inclusive para não violar o Código de Defesa do Consumidor, porque os planos de saúde, sim, eles se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. Então, você no contrato deve estar previsto claro e de forma direta de qual é o mecanismo de reajuste. E aí o reajuste você pode ter 3 hoje, né? 3 níveis de reajuste. Um por chamada sinistralidade, outro por faixa etária e o terceiro que seria um ajuste pelos custos, a variação dos custos médicos hospitalares ao longo dos períodos dos 12 meses anteriores. Geralmente é do ano anterior. Mas quando que acontece esse reajuste? Né? Primeiro, existe a questão da faixa etária, que a cada 5 anos, mais ou menos, você altera. 5 anos para depender do contrato. Né? Você altera a faixa etária. Quanto maior a idade, tem um reajuste. Mas até nisso deve haver uma cláusula específica e tem um critério que a própria ANS determina. Então, a análise do contrato na hora da contratação ela é muito importante para ver se não está abusivo esses índices de reajuste previstos ali. O reajuste que mais dá dor de cabeça é o chamado reajuste por sinistralidade ou revisão técnica, conforme os dados da ANS. O que é isso? Nada mais é que um ajuste entre receita e despesa ao longo de um período e que a operadora teve um valor referente às mensalidades de receita X e teve uma despesa Y. Se essa relação estiver desequilibrada, a operadora acaba utilizando esse critério para reajustar o contrato, para dar um equilíbrio. Ok, até aqui tudo bem. Mas qual é o percentual que não considera-se abusivo?
Então, os contratos devem prever, sim, um mecanismo de reajuste médio. E é aí que entra a assessoria específica, para você saber se esse reajuste não está fora ou aquém das regulações. Tá? Tá. Então, na verdade, a KM, ela revê esses contratos, tem essa possibilidade. Isso. Quando você pega uma assessoria especializada, você vai olhar o detalhe. É aquilo que ninguém olha. É aquela história, né? Chegou o momento de reajustar. E agora, o que eu faço? Aí eu vou olhar o contrato, e no contrato tem uma, entre aspas, uma pegadinha, ou ainda um critério que não é favorável ao consumidor. E aí que a gente começa a analisar se o reajuste é abusivo ou não. Quando o reajuste é abusivo, a gente evita preventivamente já na análise do contrato, para que não tenha problema no futuro. Porque uma coisa é certa, alguém vai pagar essa conta. E geralmente é o lado mais fraco. Por isso que tem a questão do acesso à informação e ter uma assessoria especializada jurídica, porque é indispensável a administração da justiça você ter as forças equilibradas. Sim. Então tem um reajuste que vem de uma operadora para um consumidor, ele tem um orçamento previsto, e aí você tem um problema de 30%, 40% multiplicado por 12, você vai ter um desembolso muito maior e isso prejudica completamente a empresa e o cenário. Né? Doutor, ontem mesmo eu estava numa reunião, domingo, e eu conversei com uma pessoa e ela me falou de um plano médico que ela tem. E eu achei um abuso o valor que ela me passou. Esse é um tipo de contrato que ele tem como rever? Então, com a KM Camargo? Tem como rever. O que acontece? Nós estamos num cenário hoje, Brasil, e vou pegar agora a Grande Florianópolis. Okay. Como são feitas, quais são as operadoras disponíveis para o consumidor contratar aqui? Nós vivemos nos últimos 2, 3 anos um cenário de concentração do poder econômico. Ou seja, grandes operadoras começaram a fazer fusões e comprar novos planos menores e concentraram o poder. O que significa isso para o consumidor? Que ele tem poucas opções. Ele tem a operadora na Grande Florianópolis, eu tenho a operadora A, a operadora B, talvez uma C. E o consumidor fica refém. Então, quando vem o reajuste, como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que buscar uma segunda opção. E aí, nessa segunda opção, eu tenho o mesmo critério. Então, como rever esse cenário? Se o contrato é coletivo e empresarial, a empresa tem a possibilidade de contratar e rever isso. E se for coletivo por adesão, é um contrato já previsto por uma entidade de classe, uma associação, um conselho de profissões. E aí a gente vai, através do conselho, que é o responsável pela conta, negociar, então, rever esse contrato. A pessoa física, diretamente, se ela tem um plano individual, ela tem um reajuste já previsto pela própria ANS. E aí esse critério já está a proteção. Você quer ver a diferença? O reajuste dos planos individuais familiares giram em torno de 8% até 12%, 13% de ajuste anual. E nos contratos empresariais e coletivo, 30%, 35%, 50%. Então essa é a diferença e aí que vem a questão da abusividade. Como que uma carteira é de uma forma e outra tem um reajuste abusivo? Aqui essa pessoa que te falou sobre esse problema, ela tem que buscar uma assessoria especializada, não tem alternativa. Se ela se submeter ao que o mercado está oferecendo, ela pode sofrer aí daqui a pouco uma possibilidade de não conseguir mais pagar o plano. E aí nós temos um efeito em cadeia, né? Que aí o efeito é muito grande. Olha só. Aqui o nosso tempo voa, doutor. Muito bacana falar legal. Desse cenário da saúde, falar de reajuste, que eu tenho certeza aí que bastante gente está aqui nos vendo, nos ouvindo, vai fazer contato e saber mais sobre isso, que eu acredito que é realmente aí de muito valor do conhecimento de cada um. Sem dúvida. Nós temos inclusive um blog chamado comoresolvo.com.br, está nas redes sociais, que eu falo muito disso porque eu levo acesso à informação gratuita, é informativo, porque todo mundo tem direito à informação. Claro. E a KM Camargo está aí também para assessorar. Tá? Então, fico à disposição para ajudar o consumidor aí nesse momento. Que maravilha. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, foi ótimo. E você continue com a gente aqui.